Diz assim a palavra do nosso Deus: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Está escuro, né? Vamos de novo? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós te adoramos, nós rendemos graças a Ti. Tu és o Deus fiel, Deus bom, Deus justo, o Deus poderoso, aquele que está no controle de tudo. E nas Tuas mãos, Senhor, estão as nossas vidas. Rendemos graças a Ti, rendemos louvores a Ti, Senhor. Por isso, Papai, venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e é muito interessante que nós estamos colocando nas quarta-feiras pessoas novas para estarem ministrando, e nós estamos experimentando algumas pessoas na quarta-feira. Mas esta quarta-feira eu não lembrava que era feriado, e eu ia chamar uma pessoa, e esta pessoa, eu não consegui encontrar ela no dia. Nós sempre nos vemos naquele dia e não consegui vê-la naquele dia. E eu entendi do Senhor que era para me trazer a palavra por causa disso. Mais ou menos aquela história: Senhor, se chover no algodão, sabe? Ou se não chover, chove fora e tal. Mais ou menos isso. E eu falei para o Senhor: Deus, o que tem acontecido conosco nesses últimos tempos? E esta semana eu falava com o Senhor em minhas orações, perguntava para Deus: o que mais a gente precisa ver acontecer na igreja? O que mais precisa acontecer na igreja? O que mais precisa ser revelado dentro da igreja? Porque se revelar quem é a igreja, isso já foi revelado. É muito interessante que nós estamos há 18 anos com a Igreja Renascer. Eu acho que dos 18 anos, poucos estão aqui dentro. Eu acho que dos 18 anos tem a Bu, o Rafa, a Lô, o Wesley, a Rafa também. E aí um pouco menos dos 18, acho que daí vem a Solange e o Reis. Acho que eles chegaram, acho que uns 1 ano e meio depois que a igreja tinha começado. A Bia também. A Bia não é da fundação, né? A Bia é um pouquinho depois também. Mas a maioria esteve lá no primeiro templo. E é muito interessante que eu falava com o Senhor justamente sobre isso, sobre o que mais nós vamos ver na igreja. E eu confesso para vocês que o ano inteiro passado, nós estivemos orando na seguinte questão: Deus, faça com que a igreja volte a ser a igreja. A questão é que nós não oramos só para que a Renascer voltasse a ser Renascer. Nós oramos para que a igreja voltasse a ser igreja. E quando nós entendemos acerca da igreja voltar a ser igreja, nós sabemos que algumas coisas precisam acontecer para que a igreja volte a despertar como igreja. E nada mais claro do que dar honra a quem se tem honra. E com o intuito disso eu comecei a buscar no Senhor o que nós fomos perdendo no meio do caminho como igreja. E eu não falo Renascer, eu falo Igreja Brasil, Igreja do Senhor na terra. Eu não posso falar por igreja fora do Brasil, porque eu não conheço igreja fora do Brasil, a não ser através da história. Mas a história não vai me dar respaldo para me ter o conhecimento que eu preciso ter, da forma que eu preciso ter. Mas olhando para a igreja do Brasil, e a igreja que nós éramos em 2003, eu confesso para vocês que muitas coisas me deixou assustado quando eu comecei a fazer um comparativo do que nós perdemos, do quanto nós regredimos e o quanto nós deveríamos ter avançado. A primeira coisa que o Senhor falou: filho, não precisa nem você vasculhar muito para você olhar. Lembre, em 2003, quando vocês começaram,
que cada um convidava outro para ir junto na igreja. Nos dias atuais, ninguém convida mais ninguém. Está mais fácil uma pessoa dizer para você assim: posso ir na sua igreja? As pessoas, elas se convidam para ir na sua igreja, mas nós pouco chamamos alguém para vir conosco. Eu me lembro que nós fazíamos campanhas de oração, amém? Alguém gosta de campanha aqui ainda? Gosta? Glória a Deus. E nós fazíamos campanhas de oração. E nas campanhas que nós fazíamos, talvez muitas vezes de uma forma errada, com o objetivo errado, do jeito errado, mas talvez necessário fosse se existir ainda. Porque quando existiam as campanhas, existia um compromisso de estar no mínimo aqueles 7 dias ali. Então tudo nós podemos pegar o lado bom e nós podemos ver algumas coisas que não precisam continuar. Uma delas é, nós não precisamos de um objeto para tocar para nós termos fé. Mas muitas vezes, quando nós fazíamos o compromisso diante do Senhor de 7 semanas, e talvez você conheceu como campanha, eu conheci como corrente de oração. E corrente significa que não pode ser quebrado os elos. E nós permanecíamos 7 semanas orando com um propósito e buscando no Senhor aquele propósito de que nós íamos alcançar aquilo. E eu me lembro que muitas vezes nós ministrávamos e falávamos, mas se não acontecer na primeira semana, continue firme. Na segunda, continue firme. Na terceira, na quarta, na quinta, continue firme. E nós continuávamos orando fervorosamente. E eu me lembro que eu, como pastor, muitas vezes dobrava o meu turno de oração, porque a minha preocupação era que as pessoas que estavam ali pudessem realmente chegar àquele objetivo que eles tinham colocado diante de Deus em alcançar os seus desejos. E aí o Senhor ministrou no meu coração muitas vezes sobre isso. Falou: a igreja perdeu o seu compromisso. A igreja perdeu o seu relacionamento. Porque a igreja começou a se preocupar com muitas coisas, menos com o dono da igreja. Isso me bateu uma preocupação. Se para nós voltarmos a ser a igreja do Senhor, nós precisamos primeiro ter o Senhor. É a primeira coisa que nós precisamos ter. E aí quando eu olho para a palavra, e a palavra não tem nada a ver com isso, mas eu precisava entrar nisso. E aí falando com o Senhor disse: filho, preste atenção na minha última semana. Preste atenção no caminho para a cruz. A última semana de Jesus. Muitas vezes nós, por termos uma semana ruim, nós abandonamos tudo que o Senhor tem preparado para nós, porque a nossa preocupação é o como está aquele dia. Então nós acabamos abandonando. Eu queria falar sobre a última semana de Jesus, e se a igreja se esqueceu disso ou não. Se a igreja lembra dos primórdios e dos princípios que ela tinha. Eu confesso para vocês que o Senhor tem me espancado nos últimos dias, referente a algumas coisas que nós deixamos de fazer, algumas coisas que nós perdemos no meio do caminho. Eu me lembro que eu ficava muitas vezes bravo, porque nós tínhamos tido um culto maravilhoso, e mesmo assim quando chegava no final do culto, vinha um irmão, a irmã e falava: pastor, você pode fazer uma visita na minha casa, orar pela minha casa nesta semana ainda, porque eu preciso que o senhor vá lá e unja a minha casa e ore na minha casa. E muitas vezes nós ficávamos bravos, porque eram tantas casas que nós tínhamos para orar, e tantos lugares que nós tínhamos para visitar, que não dava para nós fazermos tudo em um mês. E agora, nos dias atuais, talvez uma vez no ano, alguém apareça e diga: dá para o pastor ir orar na minha casa? Então nós perdemos algumas coisas no meio do caminho. Antes nós orávamos e perguntávamos para o Senhor tudo o que nós íamos fazer. Agora nós fazemos. E depois, se as coisas não dão certas, nós falamos que Deus não estava naquele negócio. Então nós não convidamos Deus para entrar. Nós perguntamos para Deus por que não deu certo. Tudo foi se mudando no passar do tempo. E isto me despertou algumas coisas que
talvez nós precisávamos meditar. E a pergunta é: você já teve uma semana difícil, irmão? Eu queria que você comigo refletisse nos 8 últimos dias de Jesus na terra e as decisões que ele tomou para ter uma vida melhor. As decisões que Jesus tomou e que talvez nas nossas vidas possam fazer alguma diferença. Eu confesso para vocês que eu acho que na igreja já chegou o tempo de nós falarmos a respeito do que vai dar na questão política da nação. Eu acho que já chegou, a igreja fez o papel dela, se atrasou em fazer, e fez o papel dela. Então eu acho que a igreja precisa agora entender o porquê Deus está permitindo algumas coisas. Porque Deus está deixando que a gente viva o que a gente está vivendo. E a primeira coisa que o Senhor ministra no meu coração, que está lá em Mateus, no capítulo 21. Mateus 21. E que mostra uma decisão que Jesus toma. E isso acontece no domingo, aonde Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém. Diz a palavra do Senhor: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Continua. Dizendo-lhes: vão até a aldeia onde está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e traga para mim. Próximo. Até o 11, tá? E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa dele. Logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidão, tanto as que iam diante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões responderam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A primeira coisa que eu vejo, a primeira decisão de Jesus, de tomada naquela época, foi de receber Jesus entrar, a entrada triunfal. E é isso, a primeira coisa que eu entendo para que você tenha uma semana melhor. Repita comigo, diga: para mim ter uma semana melhor, a primeira coisa, eu preciso receber Jesus como Senhor. Diga isso. Eu preciso receber Jesus como Senhor. Decida receber Jesus como Senhor na sua vida. Minha semana está horrível, pastor. Receba Jesus como seu Senhor. Permita que Ele seja o Senhor da sua semana. Pare de tomar decisões depois de que tudo aconteceu, chamar e dizer: mas Deus, por que está dando errado? Por que a minha vida está desse jeito? Assuma já no começo da semana. Diga: Senhor, eu te aceito como o Senhor da minha vida. Esta semana o Senhor vai reger sobre a minha vida. É o Senhor que vai me direcionar. É o Senhor que vai manifestar. A primeira coisa que o Senhor mostra aqui para que haja uma semana maravilhosa nas nossas vidas é receber Jesus como Senhor. A primeira decisão: pastor, eu já sou crente, já recebi Jesus como Senhor. Mas Ele é Senhor da sua semana? Realmente Ele é Senhor da sua semana? Quem está tomando as decisões da sua semana? Pastor,
por que você citou no começo da pregação a respeito das coisas antigas? Porque antigamente nós não tomávamos atitude nenhuma sem orar. Você sabe o que eu acho interessante? Eu me lembro que isso acontecia até no nosso ministério de louvor. A gente pegava as músicas, lembra disso, Festa? Separava, cada um separava, a gente tinha um bolo desse tamanho de cifras. E a gente separava as músicas e a gente orava e falava para o Senhor mostrar para nós qual música a gente ia cantar. Era assim que nós escolhíamos as músicas que a gente ia cantar. Então nós orávamos e falávamos, Senhor, nos mostra. E cada um orava com as suas folhas, porque não escolhia uma só, para no meio daquelas folhas ele separar um hino de lá, e aí juntar com o restante para que todo mundo orasse de novo, para ver se era aquilo mesmo. E quando estava assim ensaiando e a música não acontecia, a primeira coisa que nós olhávamos uns para os outros falavam era, não, essa não é. Essa não é para cantar. Porque aquela mesma que não saía naquele dia, em outro dia, saía. Em outro dia acontecia. Então nós orávamos muito antes de tomar qualquer decisão. Porque nós sabíamos que o Senhor Jesus era o Senhor do nosso dia. Entenda isso. O nosso culto é prestado ao Senhor. Eu me lembro que muitas e muitas vezes nós parávamos tudo. Muitas e muitas vezes nós não avançávamos, porque antes de nós fazermos qualquer coisa, a nossa preocupação era com Jesus. Sabe o que eu ouço hoje? Pastor, sabe o que acontece? Não está dando para mim estar na igreja, porque eu estou muito atarefado no meu serviço. Quem é o primeiro na vida? Serviço. Pastor, veja bem, pastor, é que ninguém entende o meu lado, mas ninguém tem que entender o seu lado, é você e Deus. E se você não está cumprindo é porque você já deixou ele em segundo. O problema é que hoje, nos dias de hoje, falar isso é um problema. Antigamente não era um problema, hoje é um problema. Eu me lembro que antigamente, e quem é crente mais antigo como eu vai lembrar disso, era fácil faltar num culto? Meu irmão, quando a gente faltava num culto, no culto seguinte que a gente ia para a igreja, a gente ia de cabeça baixa, a gente sentava lá no fundo para ninguém ver que a gente estava lá, e a gente ficava morrendo de medo de que o pastor ou alguém viesse perguntar para nós por que a gente faltou. E ai, se no meio da pregação o pregador ou o pastor falasse assim, cadê o teu compromisso com Deus? A gente sabia que era com a gente. A gente sabia que Deus estava falando com a gente. Nos dias de hoje, nós substituímos Deus por inúmeras coisas, inclusive pelo nosso trabalho. Por quê? Porque nós confiamos em Deus ou no dinheiro? No dinheiro. Porque se nós confiássemos plenamente no Senhor, nós saberíamos que o Senhor iria prover todas as coisas. Ah, pastor, mas o tempo mudou, as coisas mudaram, mas o Senhor não mudou. O dono da bênção continua sendo o mesmo. O Senhor da seara continua sendo o mesmo. O provedor da nossa vida continua sendo o mesmo. O Deus que cura continua sendo o mesmo. O que está no controle continuará no controle, porque Ele é o Deus das nossas vidas. A primeira coisa que eu vejo que o Senhor ministra para termos uma semana melhor é uma decisão por recebê-lo como Senhor. Não é somente ter Deus como Deus, é ter Deus como Deus e como Senhor. Porque nós podemos ter Deus como Deus, e Ele está lá, é Ele que intercede, é Ele que provê. Ou nós podemos ter Ele como Senhor, e Senhor é quem dá as ordens. Senhor é quem nos direciona. Senhor é quem diz o que temos que fazer. Senhor é quem mostra para nós o que nós vamos fazer. Então a primeira coisa é receber como Senhor. A segunda decisão que nós precisamos ter, e eu vou dar o versículo, se você quiser depois você assiste, pega e procura, porque senão vai ficar bem extensa a pregação. Na segunda-feira,
A Bíblia diz que Jesus toma um segundo posicionamento. Primeiro, ele tem a entrada triunfal. O segundo, ele expulsa os mercadores do templo. A segunda coisa que ele faz. E esta segunda decisão significa romper com as coisas erradas. Algumas pessoas vão dizer que Jesus entrou no templo e bateu nos cambistas. Mentira. Isso não está na Bíblia. A Bíblia mostra que Jesus entra e vira a mesa. Somente isso. E quando ele faz isso, ele está mostrando que ele está rompendo com as coisas erradas. O que acontece é que o povo tinha parado de pagar o preço necessário e estava simplificando as coisas. Então eu me digo crente e pronto, está tudo certo. Não. Por que não está tudo certo? Porque eu preciso tomar a decisão de romper com as coisas erradas. Quantos de nós estamos na casa do Senhor, mas continuamos tomando as decisões pelas coisas erradas? Decisões que satisfazem o nosso ego, a nossa carne, que satisfazem aquilo que nós achamos que é de melhor para nós. Estamos tornando confortável a terra, estamos tornando confortável as coisas terrenas, e esquecendo de nos garantirmos para o céu, esquecendo de garantir a nossa chegada aos céus. Estamos esquecendo de garantir aquilo que é primordial na vida do crente, a salvação. Por quê? Porque nós permitimos entrar algumas coisas nas nossas vidas, e uma delas é que nós somos salvos mesmo fazendo coisas erradas. Não tem como perder a salvação. Isso se traduz tudo numa letra de música. O pecado não pode apagar a marca de Jesus que existe em você. Então pode pecar à vontade, irmão. Pode fazer coisa errada à vontade, que não vai te tirar da presença. Mentira também. Porque você precisa tomar a decisão de não fazer mais coisas erradas. É uma decisão. É uma decisão. Na terça-feira, a Bíblia diz que em Mateus 21, 28, bem rapidinho para mim. Mateus 21, 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. 25, coloca o 25 para mim o primeiro. Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Segura. Sabe o que ele está fazendo aqui? Alguém sabe o que Jesus está fazendo ali? Olha para quem está do seu lado e diga: ele está ensinando. Pastor, mas ele está usando exemplos? Sim. Aqui ele mostra o sermão profético, ele mostra e promete o Consolador, ele mostra e entrega o conhecimento, então ele dá os últimos ensinamentos. A terceira decisão, a segunda decisão é romper com as coisas erradas. No terceiro dia, Jesus dá os últimos ensinamentos. Ele pega a igreja e diz: olha, vocês precisam entender que aqueles que são prudentes vão chegar ao céu, aqueles que são imprudentes vão ficar para o lado de fora. Ele está usando de ensinamentos. Eu sei, pastor, mas essa parábola não é para os dias de hoje. Não é mesmo. Não tem a ver com a igreja atual. Mas o que tem a ver com a igreja atual é que na terça-feira Jesus se dedica aos seus seguidores para ensinar a palavra. E havia muitos assuntos que precisavam saber a respeito do Messias. A Bíblia diz que os religiosos estavam questionando. Isso está em Mateus 21, do 23 ao 27. Porém, neste momento especial, Jesus revela o seu propósito, explicando detalhe para os seus discípulos. Então, a terceira decisão:
E aqui está onde a igreja, nos dias atuais, sentiu talvez uma repulsa. Terceira decisão. Repita comigo, diga terceira decisão. Aprender mais da palavra. Aqui está um problema muito grande. Existe uma imagem na internet. Quem está lá? Esther? Teté? Eu preciso que você ache essa imagem. É uma imagem que está assim, uma fila para culto de ensino e uma fila para culto de prosperidade. Mais ou menos isso, bem rápido. Culto de ensino versus culto de prosperidade. Escreve assim, você vai achar a imagem. Tá duas igrejas, a placa e a fila na frente delas. Fechou? E é onde a igreja toma decisão para ir para o lado errado na realidade. Toma a decisão de, muitas vezes, querer várias coisas. E nesse momento em que as campanhas se tornam algo ruim. Ok? Joga no telão para mim. É onde acontece isso com a igreja. Telão. Só arrasta, abre o Google mesmo, não precisa. Vou explicar para vocês, porque não dá para ler, não dá, né? Aqui nesta igreja, amém, irmão? São duas igrejas. Tem algumas imagens melhores aí, tá? Lá está melhor, mas vamos olhar aqui. No lado de cá, é onde está acontecendo culto de prosperidade, de profecia, de revelação. Aqui tem até descarrego. Não existe mais isso nas igrejas, amém? Aí o tema ali é, aqui revela tudo, até o número da identidade. E é onde tem o show gospel. Aqui lota, irmão. Aqui onde tem o culto de ensino da palavra. Oração e doutrina. Uma pequena diferença de quantidade de pessoa, né? Aqui é o que aconteceu nos dias atuais. Se a igreja da cidade, que lota por causa dos shows, começasse a pregar a palavra, ela fechava em um mês. Porque ela não aguentava ficar aberta. Uma vez eu sentei com um pastor de uma grande igreja da cidade. Ele não era o pastor presidente. Ele era um dos pastores auxiliares. E eu escutei uma coisa da boca dele, que me fez entender. Na época eu ficava muito preocupado. Porque, irmãos, sempre vai ter igreja da moda. Sempre. A gente começou em 2003. Em 2003 tinha a igreja da moda. Depois mudou a igreja da moda. E agora, 3 anos atrás, nasceu outra igreja da moda. E o pastor da época da igreja da moda falou bem assim para mim: sabe por que a nossa igreja lota? Eu falei, não. Ele falou, preste atenção, ligue lá na TV e assista o culto. Só olha a hora que a câmera passa no povo. É aquilo ali que eles querem. Eles não querem Jesus. É porque eles querem aparecer na câmera passando. O pastor da igreja falou isso para mim. Eu falei, mas como assim? Ele estava revoltado. Ele falou, preste atenção. E na época tinha uns mover de charamanaias e tal. Ele falou, preste atenção que quando a câmera passa, naquela hora a pessoa é tomada pelo Espírito. Irmãos, é sério, eu assisti um culto depois daquilo. Nunca mais eu quis assistir. Porque todas as vezes, e até nos dias de hoje acontece, quando a câmera passa, as pessoas se tornam espirituais. O que o homem buscou? A glória para si. O que acontece se tirar a câmera? Murcha. O que acontece se tirar o status? O que acontece se devolver a glória para Deus?
O que acontece se disser a seguinte frase: em adultério no altar não pode? O que acontece se disser: olha, em pecado não sobe? O que acontece se disser: ó, não, criando facção não está mais em tal ministério? O que acontece se disser: olha, aqui você não vai mais pregar, porque você precisa consertar o teu casamento? Acontece aquilo ali. Quer lotar a igreja? Aceite todas as coisas. Aí lota. Aí a gente vai ter problema de cadeira. Vai faltar cadeira na igreja. Vai sobrar gente para pregar. O problema não é gente para falar, irmão. O problema é gente para ouvir. Para falar tem muita gente. É para ouvir que tem pouco. Quantas pessoas estão almejando só pegar o microfone e falar? Não tem esforço, não tem condições para nada. Eu não tenho condições de estar no culto, eu não tenho condições de participar do ministério, eu não tenho condições de estar na segunda-feira orando, eu não tenho condições de nada. Mas se me der o microfone, eu tenho condições. Quantas pessoas assim? E a maior barbaridade que eu ouvi em todo o meu tempo de ministério é: Deus me chamou para pregar. É a maior barbaridade que eu ouvi em toda a minha vida ministerial. Deus me chamou para pregar. E para limpar o banheiro? Não. E para trabalhar no ministério? Também não. Deus me chamou para pregar. Ok, Deus te chamou para pregar. Partiu pregar então, irmão. Partiu pregar. Mas lembre-se que pregar não é só pegar o microfone. Se necessário, você abre a boca. Se necessário. Aleluia. Terceira decisão: aprender mais da palavra. Já saiu dali, né? Eu virei com tanto ânimo, né? Eu podia ter olhado para lá disfarçado, né? Irmãos, pregar a palavra. Terceira decisão. Terça-feira, decide aprender mais ou ministrar mais a palavra. Quarta-feira, aqui é um problema complicado, porque na quarta-feira Judas faz o pacto de traição. E aqui Jesus, ele continua dedicado no ensino da palavra. Porém, nessa quarta-feira é que uma mulher unge os pés de Jesus, preparando Jesus para a morte. É profético o que acontece ali. Isso está lá em Mateus 26, do 6 ao 13. Mas acontece, além da unção aos pés de Jesus, também acontece o fato especial de que houve a combinação de Judas com os religiosos judeus. E nesse momento ele resolve trair Jesus. A quarta decisão: confiar mais em Deus. Quer ter uma semana melhor? Confie mais em Deus. Por que tudo que acontece de ruim leva a gente para decisões diferentes? Algum tempo atrás, um jovem me chamou para conversar a respeito de dízimo. Eu gosto de conversar sobre dízimo e oferta, porque dízimo e oferta, ele revela só uma coisa no ser humano: caráter. Só isso, irmão, não revela mais nada. Sério, pastor? Sério. Preste atenção, todas as pessoas que têm problema com dízimo é porque na realidade ela não tem Deus dentro dela. Não houve uma conversão verdadeira. Ela ainda, o Senhor, o Deus dela ainda é o dinheiro. Porque quem não tem problema com isso, ela já está liberta daquilo. E ele me chama para conversar e ele fala assim: mas como que eu vou dizer, Márcio, eu estou tão endividado. Eu tenho que pagar as minhas dívidas.
Como que eu vou tirar 10% daquilo que eu ganho e entregar na igreja? Se eu estou tão endividado, para que eu tenho que fazer tudo isso? E eu fiquei pensando, é verdade, cara. E falei isso para ele, é verdade. Eu acho que você tem que ficar pagando suas dívidas. Acho que você não deve entregar o dízimo. Você deve ficar pagando sua dívida aí. Mais uns 200 anos. Verdade. Continua aí, firme e forte. Não, mas é que eu não quero continuar vivendo isso. Eu quero ser dizimista. Eu falei, mas você quer ou não quer? Porque quando você quer, você não olha para a tua dívida e pensa, eu tenho que primeiro pagar a dívida para depois ser fiel. Você primeiro é fiel. E entende que sendo fiel, a dívida também vai ser fácil de se resolver. A questão é que nós temos tanta desculpa para não cumprirmos, para não fazermos, para não... Na verdade é que a gente não confia, irmão. Na verdade é que a gente não confia. A gente confia em inúmeras coisas. A gente confia na partida no carro. A gente confia que o carro vai levar a gente de casa até na igreja. A gente confia que Deus vai livrar a gente da morte. Mas a gente não confia que a gente fazendo a nossa parte, Deus vai prover. E por que a gente consegue confiar em tanta coisa? Menos nisso. Porque o homem tem um problema muito sério. Ele só desperta quando aquilo toca no bolso dele. Só quando toca no bolso dele. Aí ele desperta. Opa! Agora é um problema. Porque agora mexeu onde não devia mexer. Porque agora tocou onde não devia ter tocado. Mas não tem a ver com dízimo a palavra de hoje. Tem a ver com a gente confiar mais em Deus. Mas confiar mais em Deus muitas vezes não é só dizer, Senhor, eu confio em Ti. É você mostrar atitudes de confiança naquele que é o Deus da sua vida. Eu me lembro de uma época que o Marcos chegou e falou para mim assim, eu quero dizimar tanto. Eu falei para ele, você crê? Então você vai dizimar até mais do que isso, não foi, Marquinhos? E no mês seguinte ele chegou para mim e falou, oh, pai, você não acredita, pai. Olha só isso aqui, rapaz do céu, meu Deus do céu. Eu falei, se você crê, vai ser maior ainda o mês que vem. Vai ser maior ainda. Posições que nós tomamos de fé. Posições que nós tomamos de crer. Que Deus vai prover, que Deus é o provedor. Que Ele é o Senhor da nossa vida. Que Ele é o Deus da nossa vida. Agora, pastor, mas isso tem a ver só com a questão de nós confiarmos em Deus acerca de dinheiro? Não, tem a ver que nós confiarmos em Deus acerca de tudo. Acerca de tudo. Tem a ver com nós confiarmos em Deus, que Deus é o provedor e é quem cuida da nossa casa. E agora eu falo voltando para os dias atuais, eu creio que Deus vai cuidar de nós em 4 anos. Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar, irmão. Deus cuidou há tanto tempo. Não vai cuidar agora? Claro que vai cuidar. Eu não me preocupo com nós que temos a fé, que cremos. A gente vai tirar isso de letra. Porque a época que a igreja mais socorreu as pessoas para o lado de fora foi na época que estava acontecendo o que está acontecendo agora. A igreja começou em 2003. Foi a época que a gente mais deu cesta básica. Foi a época que a gente mais precisou enviar alimento. Os últimos 4 anos de igreja a gente não precisou enviar cesta básica quase. Estava tudo muito tranquilo, irmãos. Estava tudo muito bom, a gente quase não precisava suprir com cesta, não precisava de mais nada disso. Estava tudo muito tranquilo. E a igreja começou a perder. Meus irmãos, nos últimos 4 anos a gente nem distribuiu marmita na rua mais. E era o que a gente mais fazia, era distribuir marmita na rua. A gente saía com um carro com 20, 30 marmitas no carro, distribuindo na rua para pessoas necessitadas. Acabou, era tanta gente para entregar comida na rua que não precisava. Às vezes algumas coisas precisam acontecer para que a igreja volte a ser igreja. E aí, nós confiamos no Senhor, o Senhor vai prover sobre a nossa vida.
Ele vai derramar sobre nós. E isto é ensinado na quarta-feira. Quando Judas vira para Jesus e fala: mas como, meu Senhor, isso aí serviria para vender e dá para comprar não sei o que, dá para ajudar tantos pobres? Mas os pobres sempre vão existir. Os pobres sempre vão existir. Agora, a confiança em mim não é uma coisa tão certa. O crer no Deus não é uma coisa tão certa, porque depende de nós manifestarmos. E a igreja precisa voltar a manifestar isso. O crer que Deus é provedor. Quinta-feira, Jesus celebra a última ceia. Está lá em Mateus, no 26, do 17 ao 29. Que é a quinta decisão que nós precisamos ter para ter uma semana maravilhosa. E qual que é essa? Viver em comunhão. Viver em comunhão. Na quinta-feira, Jesus mandou os seus discípulos prepararem a ceia para celebrar com os pães asmos. E que saudade do pão asmo. Acho que a gente precisa voltar a fazer a ceia com pães asmos. Vou fazer, Rafael, do jeito que eu fazia. No mês estava muito salgado. No outro eu tinha usado o azeite e esqueci que não podia usar mirra. Rafael está tomando a ceia. Falou: pastor, aconteceu alguma coisa com o pão da ceia hoje. Falei: o que aconteceu? Rapaz, está com gosto de sabão. Falei: rapaz, usei mirra. Tem essência de cheiro. Não é óleo, não é azeite puro. Eu falei: Rafael, fica tranquilo, está ungindo. Aleluia. No outro coloquei sal demais. Ele falou: pastor do céu, meu Deus do céu, está muito salgado esse pão. Para não falar o que você falou, né? Está meio suadinho esse pão, pastor. Deus, ali dá que gosto de sal. Mas a gente se preocupava em preparar o pão para a ceia. Eu não estou falando de trazer um ritual antigo, não é isso. Porque a gente ritualiza tudo, e tudo que é transformado em ritual perde o seu valor. Os obreiros vão para o altar, porque nós vamos servir a ceia para os altares. Tornou um ritual, meu irmão, não tem valor nenhum. Acabou. Porque agora você vai falar tal frase. Tem irmão que transformou tudo em ritual, que tem que ter a frase certa para entregar o pão. Eu imagino os discípulos do caminho Emaús, e a eles falando: olha, o sal da igreja com a paz do Senhor, agora nós vamos partir o pão, por favor, alguém abençoe. E nada disso aconteceu. Os olhos se abriram, porque na hora de orar pelo pão, foi orado da forma certa. Não era um ritual. Quando se torna um ritual, perde a essência. Quando a igreja deixa de buscar o Senhor da forma que ela buscava, incendiado o seu coração, declarando a presença do Pai, a igreja perde tudo o que ela conquistou no meio do caminho, que é a presença. Pastor, mas o culto tem que ser racional, mas também espiritual. Continua. Isso não se perde. Na sexta-feira, Jesus leva a cruz. Isso está em Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao 56. Na sexta-feira foi o dia em que Jesus foi julgado pelos homens, e de forma cruel açoitado e obrigado a carregar a cruz, caminhando em direção ao Calvário, onde ele morreu, se entregando para a salvação da humanidade. E sabe qual é a decisão que nós tomamos para termos uma semana maravilhosa? A sexta decisão: morrer para o mundo. Antigamente nós víamos imagens em filmes de Jesus carregando uma cruz literalmente nas costas. Nós sabemos que isso é impossível pela madeira da época. Nós sabemos que ele carregou o travessão de cima, a parte de cima da cruz. Por que nós sabemos disso? Porque a história nos mostra isso. Que era tradicional do criminoso, porque Jesus foi tratado como criminoso, carregar a parte de cima da cruz.
né, a parte principal da cruz, que era o que ficava em pé, já ficava lá em cima. Então carregava-se a outra parte. E a Bíblia me mostra que na sexta-feira Jesus carrega a sua cruz. E quando ele diz acerca de carregar a cruz, está dizendo acerca de nós tomarmos a decisão de levar a nossa cruz, de morrer para o mundo. Nada mais importa. Agora nós carregamos toda a culpa, nós carregamos todo o mal que nós fizemos, nós tomamos parte em dizer para o Senhor que nada mais nos importa nesta terra. E esta decisão nos leva ao entendimento de que nessa terra a gente vai passar por dificuldade, mas a gente precisa morrer para essas coisas. Morra para essas coisas. Nós perdemos a essência no meio do caminho. Nós estamos preocupados com tudo, menos com o céu. Nós estamos preocupados com muitas coisas, menos com o reino real. No sábado, Jesus espera a sua hora. Mateus do 27, do 60 ao 66. O dia do sábado era o descanso santo. E o momento mais importante da festa, que era quando cada família recolhia e traziam à memória novamente o êxodo. A Bíblia diz que nesse momento Jesus espera a sua morte. E a sétima decisão que nós precisamos ter é de esperar somente em Deus. Tome a decisão de esperar em Deus. Pare de correr. Tem crente que está correndo atrás da bênção. A Bíblia diz que as bênçãos nos seguirão. Enquanto você corre, a bênção não te alcança. Calma. Vai orar. Volte a ser igreja. Volte a ser igreja. A gente transformou tudo em ritual. Sábado, quando eu vim para a oração, o Senhor falou para mim: cuidado para essa segunda não virar ritual, não se tornar só uma regra de dia, não se tornar só mais um momento. Não permita isso não. Cuidado para você não se transformar num saiadinho só na hora da oração. Cuidado para você não virar algo só no momento que está todo mundo orando aqui e pronto, acabou. Não. Vocês precisam proclamar nesse lugar. Precisa ser um momento diferente. Precisa ser um tempo diferente. Mas nós precisamos entender que nós estamos esperando só em Deus. Ah, mas o homem me frustrou. Você estava esperando no homem, vai esperar em Deus. Em Deus. É nele. É com Ele. Essa semana Deus está fazendo eu reviver. Irmãos, eu estou vivendo o aniversário da igreja antes de nós comemorarmos o aniversário da igreja. Esta semana é como se o Senhor estivesse fazendo um flashback na minha cabeça. Estou lembrando coisas que foram acontecendo no meio do caminho, até as músicas que nós cantávamos. Tudo. Como nós íamos para a igreja. Eu fui calçar o sapato, o Senhor me lembrou o sapato que eu tinha na época, com furo embaixo. Que não dava para andar no dia de chuva, tinha que colocar uns negocinhos embaixo do sapato para poder atravessar a água. O Senhor me lembrou das vezes que a gente ia sair de casa para ir na igreja, e eu morava no fundo da igreja numa meia água, e que se tivesse chovido muito, não tinha como a gente atravessar, a gente tinha que esperar baixar a água, porque alagava tudo. E eu me lembro que eu colocava uma sacolinha no pé, amarrava até na metade da perna, para poder atravessar e poder entrar na igreja, e mesmo assim eu molhava tudo dentro. E a preocupação que tinha de estar lá, nada me impedia de estar lá. E quantas vezes eu fiz culto? Eu, Rafa, Wesley e a pastora. Quantas vezes? Porque a chuva era muito forte e não dava para as meninas ver. Lembra disso? A avenida que
corta que tudo era barro, era um campo, chovia aquilo lá, a água atravessava aquilo, dava lá enchente, e a gente estava lá dentro adorando ao Senhor, adorando, clamando, buscando a face. Aí a gente começou a orar: Deus, dá carro para o povo. E aí Deus dá carro para o povo, e o povo no dia do culto vai festejar em outros lugares com o carro. Toma o carro de novo, Deus. Não. A gente começa a perder as essências. Domingo, 8ª decisão, Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 20. Jesus ressuscitou. Pastor, que decisão é essa? Viver só para Deus. Eu tenho orado para Deus levantar pessoas nesse lugar que querem viver só para Deus. Só para Deus. Mas como assim, pastor? Que querem viver só para Deus? Ah, pastor, mas é que não almejam outra coisa para fora? É isso mesmo. Eu tenho orado para Deus levantar pessoas que não almejam ser um grande empresário, que almejam ser um grande pastor. Eu tenho orado para pessoas que almejam ser grandes missionários. Não que vocês têm que mudar a cabeça. Eu estou dizendo para Deus levantar pessoas que têm esse tipo de visão, que têm um anseio no coração por fazer somente a obra. Eu tenho orado para que jovens aconteçam assim, mas que o Senhor também levante pessoas que tenham um desejo no coração por servir ao Senhor. Mas por que, pastor? Não pode ser alguém que trabalhou, aposentou? Não, porque muitos não estão conseguindo nem aposentar mais. Aposentam e continuam trabalhando. Podiam dedicar a sua vida para o reino, mas não, estão preocupados em gastar e ganhar mais. Então eu tenho orado para que o Senhor faça com que surja no coração de pessoas o desejo, o anseio pela obra, o anseio por fazer a vontade do Senhor. Por quê, pastor? Porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros, muito pouco. Estou entendendo, pastor? Tem tantos pastores na igreja, mas só tem um pastor nessa igreja que não tem a necessidade de trabalhar externamente. Os outros todos trabalham secularmente. Todos. O que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que uma seara grande precisa de mais vidas que tenham necessidade e que almejam servir ao Senhor por completo. Um dia eu tive que abrir mão de um salário muito bom. E não me arrependo até hoje. Não me arrependo. Porque eu escutei o ídolo do Senhor. Vá. E sabe o que eu achei interessante alguns dias atrás? O Senhor tem falado: você está muito parado. Você está muito parado. Tenho algo diferente. Ativa. Porque eu tenho algo diferente. O Senhor tem me lembrado o quanto nós corríamos para cima e para baixo com o sapato furado. E agora que nós temos vários sapatos, o quanto nós estamos parados. Quanto nós estamos parados. Há algo que Deus quer fazer nessa nação. Deus está acordando a igreja para esse tempo. Há milagres que estão guardados. E esta semana o Senhor me mostrou como gavetas. Gavetas que você abria, e dentro dessas gavetas tinham várias gavetas. E nessas gavetas estavam milagres que foram guardados porque a igreja abandonou essas coisas. A igreja se preocupou com outras coisas e não se preocupou com os milagres que estavam preparados para ela. Há um tempo que o Senhor está preparando para que a igreja tome posse daquilo que ela tem para receber. E nós precisamos entender: sua semana é ruim? Há 8 dicas que foram dadas hoje para que ela seja melhor. 8 dicas. A última dica: viva só para Deus.
o dia da ressurreição, nos ensina que devemos tomar a decisão de viver para Deus somente. Depois de morrer para o mundo e esperar em Deus, chegou a hora de viver para a vida abundante que Jesus nos prometeu. João 10:10. Tome a decisão de viver para Deus. Tome a decisão. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos leva de novo no lugar do centro da tua vontade, aonde o teu fogo consumia os nossos corações, aonde nós desejávamos mais de ti, onde nós ansiávamos por mais de ti, onde nós queríamos mais da tua presença, onde nós desejávamos de mais de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga os nossos corações de novo a ti. Inunda, Senhor, o nosso coração com a tua vontade e revela, Senhor, a tua vontade ao nosso coração, ao ponto de nós sermos preenchidos por ti. Espírito Santo, revele o teu coração a nós, revele a tua vontade a nós. A caminhada para a cruz não é fácil, Senhor, mas é o único caminho mostrado por Jesus para quem quer segui-lo. Que nesta caminhada, Senhor, a cada dia nós venhamos a decidir receber Cristo como nosso Senhor, a romper com as coisas erradas, a aprender mais da sua palavra, a confiar mais em Deus, a viver em comunhão, a morrer para o mundo e a esperar no Senhor e viver somente para Deus. Que nós possamos tomar a nossa cruz, ó Deus, tomar a nossa cruz em o nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos, hoje e para todos sempre. A igreja diz: se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor, saudai-vos uns aos outros, com a paz do Senhor. O culto está encerrado, em nome de Jesus.